Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, né? Uma semana de estudos da palavra. Então espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam pegando a Bíblia e lendo todos os dias e estudando cada vez mais. E como de costume, eu quero pedir para que vocês possam estar curtindo esse vídeo, estar se inscrevendo no nosso canal e também que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, certo? Então, antes de começarmos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por mais esse momento, te agradeço por o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, eu quero pedir para que o Senhor possa estar presente nesse momento de estudo e que nada que eu venha falar, Pai, seja de mim mesmo, mas que seja do teu coração, Pai. E que as pessoas possam, a cada dia, aqueles que estão assistindo esse vídeo, possam a cada dia aprender mais e crescer mais em conhecimento, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como semana passada nós estávamos falando sobre a Reforma Protestante, então essa semana nós vamos dar continuidade nesse assunto. Então, semana passada nós falamos sobre o começo da Reforma, como foi Martinho Lutero e algumas outras pessoas que vieram antes dele, e para que eles já estavam pavimentando o caminho que Martinho Lutero iria seguir e chegar até onde ele chegou. E aí nós falamos também um pouco da herança que nós temos, que nós como protestantes temos da Reforma, que nós pegamos da Reforma, que foram as 5 solas. Então hoje eu quero falar um pouco sobre as pessoas que vieram depois de Martinho Lutero, que também são muito importantes para a Reforma, porque como eu falei semana passada, a Reforma Protestante foram acontecendo em vários lugares diferentes. Então, Lutero reformou ali a igreja da Alemanha, onde ele estava, e também por causa disso foi influenciando em outros países esse mesmo tipo de reforma, esse mesmo tipo de movimento que começou a surgir. E uma dessas pessoas que foi muito importante, só que nasceu um pouco depois de Lutero, que foi Calvino. João Calvino. Ele era um teólogo e ele era um reformador ele era francês, né? Ele nasceu na França. Então lá na França ele era como se fosse o Martinho Lutero na Alemanha. Ele era no mesmo pé de igualdade pela importância que ele teve no meio da Reforma, no meio da igreja que estava ali nascendo na França, em outros países também ao seu redor. Então isso já nos mostra a importância de sermos alguém diferente no meio onde nós estamos. E o interessante, e um pouco também de diferença entre Calvino e Lutero, era que Calvino ele foi o primeiro a sistematizar algumas coisas, alguns assuntos que os cristãos têm que saber. Eles precisavam saber, eles precisavam de saber mais sobre aquilo. Então Calvino ele pegou e começou a sistematizar isso. A diferença de Calvino para Lutero é que Lutero ele brigava mais, ele falava mais, ele teve que lutar mais por algumas coisas que Calvino, no tempo dele, não precisou fazer tanto esforço, e nem no lugar onde ele estava, ele não precisou não ter tantos embates assim. Então até por isso Calvino teve mais tempo de escrever mais coisas, escrever mais livros e, portanto, sistematizá-los. E uma das coisas mais importantes que Calvino escreveu, eu acho que foi o livro mais importante, eu ainda não tive o privilégio de ler, mas uma das coisas mais importantes que ele escreveu foi as Institutas da religião cristã. Ele escreveu e lá ele coloca como o cristão deve se portar, o que o cristão deve entender, deve saber, como deve ser o culto, como deve ser o culto religioso, e todas aquilo está tudo lá nas Institutas de Calvino, mais conhecido assim como as Institutas de Calvino. Então, Calvino foi um grande reformador também na época dele, para que pudesse disseminar isso tudo. Aí começa a surgir vários outros homens que são muito importantes na nossa caminhada cristã, na qual nós estamos hoje. Então, vários anos depois, vem Armínio nasce, também que foi um homem muito inspirado por Deus para trazer algumas coisas, e também o movimento já estava no movimento já protestante, ele já nasceu nesse meio protestante.
Então ele vem com algumas ideias novas, alguns conceitos novos, algumas doutrinas que precisavam ser resgatadas. Vem Armínio. Depois de algum tempo nasce John Wesley. John Wesley também vem com o coração sempre fervendo de paixão por Cristo, paixão por almas, paixão por salvação, por querer que as pessoas sejam salvas. Então ele começa a pregar de uma maneira que estavam contagiando as pessoas, e já no tempo de Wesley, de John Wesley, as pessoas já estavam ficando meio frias espiritualmente. Então John Wesley vem e dá aquela energizada nas pessoas. E aí começam a surgir algumas doutrinas também que são interessantes. Então mistura-se um pouco de Wesley com Armínio, e aí nós temos o que nós temos hoje, que são as igrejas pentecostais. A maioria das igrejas pentecostais vem dessa linhagem de doutrina de Armínio Wesleyana. Então, que são as Assembleias de Deus, a nossa comunidade mesmo, e tantas outras igrejas que são consideradas pentecostais, vem dessa linhagem de doutrina armínio wesleyana. Calvino, como ele ficou mais perto da reforma, mais perto dos reformadores, as igrejas que estão em volta dele se tornaram como as igrejas da reforma, né? As igrejas que são mais antigas. Então pegou Batista, Presbiteriano, eles são considerados como as igrejas da reforma, que são as igrejas que seguem a mesma doutrina de Calvino, que são o calvinismo, no caso. E antes disso ainda tem Lutero. Lutero também tem uma igreja que se chama Igreja Luterana, que também vem das doutrinas de Lutero. Então esses homens, eles influenciaram e mudaram a forma de ver o cristianismo, mudaram a forma de ler a Bíblia, mudaram tantas e tantas coisas, que é muito interessante para nós hoje, que vem sempre da reforma, sempre daquilo que Lutero começou ali a fazer esse movimento, a reforma protestante, e assim veio junto, aí começou a erguer vários outros homens, como eu já citei, Calvino, Armínio, John Wesley, e aí um pouco mais para frente começam alguns pregadores surgir, como por exemplo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon também foi um grande pregador, e ele é considerado até hoje como o príncipe dos pregadores. Então é um cara que vivia a vida dele pregando. Eu li um livro que se chama Heróis da Fé, e nesse livro ele vai contando algumas coisas de alguns dos heróis que eles consideram heróis da fé, e heróis que não estão na Bíblia, no caso, né, depois da Bíblia. E Charles Spurgeon tá lá, e lá conta a história que Charles Spurgeon, uma vez, ele estava pregando na igreja, e a igreja estava lotada, e pessoas fora da igreja, ali na porta da igreja escutando, e tinha até um pouco depois da calçada, do outro lado da rua, tentando escutar aquilo que Charles Spurgeon estava pregando. Então ele pregou, Charles Spurgeon na Inglaterra, ele pregou, e as pessoas foram alcançadas por ele vir dessa linhagem protestante, por ele vir dessa reforma, Charles Spurgeon bem mais na frente, mas ele seguindo esse caminho da reforma protestante e sempre sendo um pregador bem enfático. E depois dele também, vários anos depois, também muitos anos depois, vem uma pessoa que ele era ateu e depois se converteu e e virou um cristão, que é o C.S. Lewis. Então ele era um escritor, e também ele foi mais um apologeta, aquele que está defendendo, trazendo argumentos para defender a fé cristã. Então ele também foi muito influente, tanto ele como tantos outros homens que foram tão influentes para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nesse momento, eu gravando esse vídeo, falando com vocês, quando nós estamos juntos na igreja, cultuando. Toda a nossa forma de cultuar é tudo vindo dessa reforma. Então é bem importante nós sabermos esse background, o que vem atrás, o que vem antes, o que veio antes de nós, para que nós possamos ter em mente aquilo que nós estamos deixando para o futuro. Porque as pessoas do futuro, os cristãos do futuro, os nossos filhos, eles serão influenciados por aquilo que nós vivemos hoje. Então isso é muito importante para que nós tenhamos isso em mente, que o que nós fazemos hoje vai reverberar no futuro. As pessoas do futuro olharão para trás e verão aquilo que nós estamos fazendo hoje. Como nós olhamos para trás e vemos Lutero, Calvino e tantos outros, vemos as coisas boas e as coisas ruins que eles fizeram, as pessoas do futuro também farão isso conosco, certo? E como nós estamos nesse tempo nós estamos falando sobre essa reforma,
eu gostaria de falar de uma reforma que aconteceu muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, bem antes desses 503 anos da Reforma Protestante, muito tempo atrás, está lá no Velho Testamento. Gostaria que vocês pudessem estar abrindo as suas Bíblias lá em Esdras, no capítulo 9. Então, Esdras, capítulo 9. Eu vou ler o capítulo todo, então vai ser um pouco extenso, são 15 versículos, mas para que a gente possa entender um pouco desse contexto todo que eu quero falar agora. Amém? Então, Esdras, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: Acabadas essas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e de suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessa terra. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça da minha barba, e me senti perplexo. Versículo 4. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante da palavra do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: A terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse, é terra impura por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra, e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Versículo 13. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós ao ponto de nos destruires completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, pois somente o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. Aqui Esdras, é interessante porque Esdras ele vem, nós já falamos disso no plano de fundo do Velho Testamento, mas eu só vou falar rapidamente aqui para a gente entender. O reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul, eles foram levados cativos pela Babilônia, e depois a Babilônia foi tomada por um novo império, o Império Persa, e o Império Persa ele começou com uma política diferente. Ele, ao invés de deixar o povo cativo, ele mandou alguns povos de volta às suas terras.
E um desses povos que foram beneficiados com isso foi Israel. Então Esdras, ele narra, o livro de Esdras, ele narra esse contexto da volta de um grupo, né, específico voltando para Israel. Então narra são 3 momentos. O primeiro momento que foi a volta com Jerobabel, e depois o segundo momento com ele, Esdras, depois de alguns anos, vários anos com ele, Esdras, e depois o terceiro momento, que é já no livro de Neemias, né? Mas já o terceiro momento com Neemias voltando e tentando reconstruir o muro em volta de Jerusalém. Mas aqui nesse contexto, Esdras ele volta no segundo grupo, né? Voltando para Israel, ele volta para tentar fazer com que o povo pudesse voltar a ser... para que eles pudessem voltar a praticar o judaísmo. Era isso que Esdras queria que o povo voltasse a praticar os costumes judaicos e toda a religião judaica em si. Então Esdras começa um tipo de reforma dentro do próprio judaísmo. Então é lá que ele começa a contar, por exemplo, se você vê o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas, é as mesmas histórias que está escrito em 1 Reis e 2 Reis. Mas por que tem a mesma história? Por que repete? Porque 1 Reis e 2 Reis foi escrito antes do exílio. 1 Crônicas e 2 Crônicas foi escrito depois do exílio. Quem escreveu foi Esdras. Esdras, ele escreve de novo essas histórias, porque muitas dessas histórias já tinham sido perdidas, porque eles ficaram 70 anos fora de Israel, cativos, né, escravos. Então, muitas dessas histórias se perderam e também muitas pessoas acabaram se esquecendo. Se a gente só dá um salto um pouquinho na história, lá em Neemias, quando Neemias ele começa a ler a lei para o povo, Neemias ele está lendo em hebraico, e tem uma pessoa, um tradutor, que está traduzindo o que Neemias está falando para a língua que eles estão acostumados a ouvir. Por quê? Porque de tanto tempo que eles estavam escravos lá, eles nem sabiam mais falar o hebraico. Para você ter noção o quão distante eles estavam dos costumes judaicos. Então, um povo que não sabe nem falar a sua própria língua, com certeza não vai guardar mais quase nada do que eles tinham. Então Esdras começa esse movimento de reforma, esse movimento de que é preciso voltar a fazer aquilo que era o que nós fazíamos antes do exílio, que é o coração da reforma protestante. Lutero, quando ele começa a fazer essa reforma, quando ele começa a querer questionar a igreja, ele queria que a igreja voltasse a ser o que era antes, o que não deveria ter se perdido nesse caminho que se seguiu. Então Lutero era isso que ele queria, que pudesse mudar o coração da igreja. E é o que Esdras estava querendo fazer, mudar o coração daquele povo, para que aquele povo pudesse voltar ao cumprir toda essa parte do judaísmo e essa religião. Então Esdras começa aqui no versículo 9, ele dá de encontro com algo muito que ele ficou muito entristecido. Porque ele vê que o povo foi levado cativo por causa dos pecados que os pais deles tinham cometido no passado. E agora ele chega nesse momento onde eles estão começando a voltar para a terra deles, ele começa a ver que o povo estava praticando os mesmos pecados que tinha levado com que o povo fosse sido escravo. Então ele começa a chorar por isso e ele começa a falar com Deus, fala assim, meu Deus, o que vai ser de nós agora? Porque se nós antes... se os nossos pais cometeram aquilo e aconteceu isso conosco, hoje, o que o Senhor irá fazer conosco se nós continuarmos fazendo isso? Esse era o questionamento de Esdras. E esse deve ser o questionamento do nosso próprio coração, nas nossas vidas. Trazendo para os nossos dias de hoje, a reforma protestante, ela tem que não acontecer somente dentro da igreja, mas dentro dos nossos próprios corações. Essa reforma tem que ser diária. Essa reforma tem que ser sempre olhando para Cristo e sempre olhando para dentro do nosso coração, para que o nosso coração sempre esteja conectado com Deus e que as coisas que estão em volta não venham interferir dentro da nossa vida. A nossa vida não é uma obra completa. Nós não somos uma obra completa. Nós estamos sempre, dia após dia, em reforma, dia após dia, em construção, para que quando Jesus voltar ou nós formos até Ele, nós estejamos como um varão completo, um varão
de estatura completa, um varão perfeito. Então é esse que é o nosso objetivo, mas todos os dias nós estamos em reforma, todos os dias nós estamos em construção. E é isso que eu tenho para falar hoje. A reforma protestante não acontece só dentro da igreja. Aqueles homens foram extremamente usados por Deus, foram extremamente tocados por Deus para que pudesse fazer tudo aquilo que fizeram. Mas nós temos essa herança, nós temos essa história e nós também temos que fazer com que essa história sirva dentro de nossas vidas e que nós possamos a cada dia viver essa reforma voltando-se somente à palavra. Lembra de semana passada? Somente a Escritura? É somente a Escritura. A nossa reforma do nosso coração. Somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. E é isso. Cristo em nossas vidas. É a reforma todos os dias. Amém? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e que vocês possam a cada dia mais viver essa reforma. Não que seja uma reforma só da história, mas ser uma reforma da nossa própria vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.